Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Quando é que os Estados Unidos se tornam uma nação importante na história da humanidade? Eu acho, assim, Petri, acho não. Posso dizer com toda certeza. A partir da Guerra Civil americana, né, com a vitória de Abraham Lincoln, né, e tudo mais, que a escravatura é eliminada, os Estados Unidos começam a ganhar respeito mundial, né? Não só pela Europa, mas também pelo mundo. Então, porque aí a partir da Guerra Civil, quando houve a eliminação da abolição da escravatura, geral, em todo o continente, basicamente, eles se concentram muito na indústria. A indústria se torna muito forte nos Estados Unidos. E não só a indústria civil, mas a indústria bélica também. Então eles passam a dar muito mais atenção ao aspecto militar. A Guerra Civil e a Guerra da Independência são eventos distantes? São eventos separados, isso. A Guerra Civil basicamente é uma guerra. Já havia independência, eles já eram independentes, né? Só que a Guerra Civil era porque os Estados Unidos estavam divididos em norte e sul, né? O norte queria essencialmente o fim da escravidão e o sul queria manter a escravidão. Então estava dividido no meio, mas já era independente da Inglaterra. Tanto que na Inglaterra houve, por ocasião aí da Guerra Civil Americana, houve apoio inglês, houve apoio francês em cada um dos lados, né? Mas eles já eram independentes e, por ocasião, então, da vitória da Guerra Civil, eles passaram a se industrializar ainda mais e deram foco mais concentrado no aspecto bélico. E agora, como é que a ideia de democracia ficou tão forte nos Estados Unidos, que essa história toda da Grécia que a gente contou aqui no podcast? Como é que ela chega na América e até hoje ela é uma coisa muito forte para eles lá? Eles falam muito sobre isso. Eu acho que se desenvolveu, Petri, mais em aspecto cultural. Eu acho que os Estados Unidos, a Guerra Civil deu uma iluminação intelectual para os americanos de uma forma que eles passaram a valorizar muito mais a democracia do que outros povos, mas até como uma forma de propaganda que acabou se espalhando para o povo, né? Tanto que eles olham para muitos, né? Hoje a situação está bem complicada nos Estados Unidos, né? A gente vê um país meio que dividido no meio, né? Talvez assim como o Brasil também. Mas eles passaram a ver com os pais fundadores, né? Abraham Lincoln, né? Thomas Jefferson, eles começaram a ver, tipo assim, não, peraí, a gente tem homens para se inspirar. E eles levavam esses ideais democráticos à frente. Aí que surgiu a primeira emenda americana, né? E tudo mais. Então, o americano, de maneira geral, isso até pós Segunda Guerra Mundial, a gente pode dizer isso, ele tinha nos homens a inspiração para o povo. E aí o povo passou a imitar muito esse exemplo, né? Tanto que os presidentes americanos, eles eram as figuras, sabe, supremas do povo americano. Então eles se espelhavam muito neles e eles, naturalmente entendidos, estudiosos também, prezavam muito por esse aspecto democrático, acabou influenciando muito o povo. Como se fosse uma figura virtuosa, né? O povo, só que, ao mesmo tempo, a gente vê uns Estados Unidos aí, pós-Segunda Guerra Mundial, segregado, né? Separação entre raças e tudo mais. Sim. Né? Mas que traz... O povo americano compra essa ideia de preservar a democracia. Hoje não tanto, né? Hoje a gente já tem mais embates até antidemocráticos lá, né? Aí entra mais uma questão política mesmo, interna, né? Que é um pouco difícil você entender por que né, os Estados Unidos, de uma nação mais coesa, unida, está se tornando uma nação mais fragmentada do ponto de vista político também, né? É que todos os lados acham que estão defendendo a democracia máxima, né? Isso aí. E aí eles vão brigando pra ver quem tem a democracia nas mãos, né? Isso. Aí a democracia, ela vira uma arma de guerra também, né? Ela vira uma justificativa de guerra, não uma arma. Porque quando você tem a democracia na mão, você tem o ápice de tudo, né? Você tem literalmente a singeleza humana. E aí você se acha no direito de fazer o que você quiser se a outra pessoa não estiver de acordo com a sua narrativa, né? Mas eu acho que do ponto de vista bélico, os Estados Unidos cresceram muito, levando em consideração o pós-guerra civil e a abertura completa para a industrialização. Foi um aspecto, assim, forçado, porque foi muito ruim imaginar que 1 milhão de pessoas morreram na guerra civil, né? A gente está falando de século XIX, né? Metade do século XIX. Imagina 1 milhão de pessoas mortas em uma guerra. Deve ter sido, assim, bem traumático. E o país
praticamente quebrou. Os Estados Unidos quebrou de fato, né? De maneira geral. Para os pais fundadores, vamos dizer assim, reconstruírem novamente os Estados Unidos não foi nada fácil. Teve que ter muita determinação mesmo, teve que ter muito foco. Isso a gente não pode tirar, né, o papel administrativo, né, desses homens também, mas ao mesmo tempo teve um efeito civil muito assim, cataclísmico. Tem historiadores que usam esse termo. A Guerra Civil Americana foi um evento cataclísmico. E isso, você pegar a Guerra do Haiti também, foi um outro evento cataclísmico, também em relação a essa questão da escravidão, né? Que acaba sendo bélico, né? Acaba sendo confrontos bélicos civis entre as duas partes, né? Qual que é essa guerra do Haiti? Lá também teve... A Guerra de Independência do Haiti. Teve. Também para acabar com a escravidão lá. Por, mais ou menos por volta aí desse período. Metade do século... Finalzinho do século XVIII, iníciozinho do século XIX, não me lembro agora exatamente o ano. Entre eles também, dividiu o país... Também. Também, exatamente. Para acabar com a escravidão e novamente... uma outra guerra cataclísmica. Por quê? Porque assim, a América Espanhola, ela nunca foi muito assegurada na escravidão. Né? A América Espanhola, os espanhóis nunca exportaram muitos escravos, não fazia parte da cultura deles nesse sentido. Houve escravos, claro, mas sempre foi mais as republiquetas ali, individuais, por isso que a América Espanhola é tão dividida, né? Então cada responsável, cada governador de determinadas áreas é que cuidava daquele seu território pequeno. Agora, quando a gente fala de países de aspectos continentais, aí a gente fala de Brasil e Estados Unidos também, a gente tem uma mão de obra escrava muito maior, né? Então, mas nos dois exemplos foi cataclísmico, né? E no caso do Brasil, aí entra Dom Pedro II novamente, né? Se Dom Pedro II, já sabendo dessa experiência, tivesse aplicado essa abolição abrupta também aqui no Brasil, qual teria sido o resultado? Será que teria sido mais fácil ou mais difícil, né? O que Dom Pedro II deve ter pensado ao ver e saber dessa experiência? Que, aliás, ele era um cara muito respeitado, inclusive por Abraham Lincoln, né? No sentido disso, de ser uma pessoa à frente do seu tempo. Então, ele como líder aqui do Brasil, aqui a gente tem um problema também. E é inegável que Dom Pedro II era um cara anti-escravidão. Ele era anti-escravidão, sim. Ele não apoiava isso. Ao longo do tempo, ele foi tentando acabar com isso. A crítica a ele é que ele demorou. É isso? A crítica que ele fez devagar. Entendi. A crítica a ele e ao império de maneira geral, né? Só que quando a gente fala de império, a gente pensa só logo no imperador, né? Só que, da mesma forma como nos Estados Unidos houve esse colapso social, poderia acontecer aqui também, porque o imperador tinha menos poder do que esses senhores escravocratas. Eles tinham menos influência, então ele estava, de certa forma, cercado por uma elite mesmo escravocrata, que se ele tomasse uma decisão errada ali, ia se revoltar contra ele e ia acabar com o país, literalmente. Então era um medo que era constante ali, que poderia estar permeando a mente dele. Tem historiadores americanos, o Frank Tannenbaum e outros, agora esqueci o nome de um outro historiador que concorda com essa ideia do Frank Tannenbaum, que eles dizem que, de fato, embora tenha sido traumático do ponto de vista para os escravos, sim, ter demorado mais a escravidão acabar, do ponto de vista social, do ponto de vista do país em si, fez com que o país continuasse estável de uma certa maneira e não passasse por todo aquele trauma de 1 milhão de mortos. 1 milhão de mortos, o país quebrado, né? Economia quebrada. Então era uma tragédia a escravidão, mas uma tragédia que precisava ser lidada de uma maneira mais consciente, na visão de Dom Pedro II e na visão desses historiadores. Agora também é uma narrativa, né? Cada um tem uma interpretação diferente em relação a isso. Outros avisos, para você quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.